Pai do Senhor, irmãos, já estamos no módulo 8, né? E vamos estar hoje dando continuidade ao que a gente viu quarta-feira, né? No módulo 8. E nós falamos sobre procrastinação espiritual, né? Aqueles que teve aqui na aula presencial, acompanhou aí junto com a apostila, né? Mas esse vídeo ele tem a intenção de ser o seu resumo, né? Para que você possa estudar em casa e também divulgar, né, para outras pessoas. Então vamos entender melhor, né? O que é procrastinação, primeiramente, né? A gente precisa entender isso para entender na íntegra o que este módulo quer retratar. A procrastinação, ela trata de um tipo de preguiça. A procrastinação, ela é você postergar, ou seja, você deixar para depois uma tarefa que você deveria fazer agora. Por exemplo, todas as vezes que eu tenho uma tarefa que ela é necessária e que eu preciso fazer ela naquele determinado momento e eu deixo uma tarefa mais importante para fazer uma outra menos importante, isso é procrastinar, né? Então isso é procrastinação. Então, no módulo 8 a gente falou muito sobre preguiça, sobre deixar para depois o que você deveria fazer agora, e a gente vai tocar bastante nesse assunto dentro de um aspecto bíblico, né? Dentro do que a Bíblia espera que façamos, né? E a gente vai ver algumas situações semelhantes, né, na palavra. E também nós vamos ver, né, em algumas passagens, conselhos, né, de como fazer para sair dessa procrastinação. Então vamos analisar as diferenças. Então eu coloquei para vocês aqui 4 pontos. Procrastinação, que é o ato de deixar para depois ações de importância imediata, ou trocar a ação importante por outra infrutífera. Por exemplo, você não é que você não faz nada, é que você deixa de fazer o que é mais importante para fazer o que é menos importante. Vamos falar da preguiça em si. A preguiça é uma dificuldade de agir, é uma negligência, é uma indolência, né? É morosidade, é lentidão em praticar qualquer ação. Então você é lento em qualquer ação. A preguiça ela é um defeito, né? E coloca você para baixo e faz com que sejamos menos do que poderíamos ser. Então vamos falar o que é ociosidade. Ocioso é basicamente a preguiça. É aquela que gasta seu tempo inutilmente, né? Ou no ócio, sem fazer nada. O ocioso é um desperdício do bem maior que a gente tem na atualidade, que é o tempo, né? Então a ociosidade é isso, é você inutilizar o seu tempo, né? Inação é a total falta de reação, de agir. Você não consegue agir, você fica preso. Então isso é chamado de inação, né? A pessoa que ela não consegue agir de hipótese alguma, mesmo sendo de extrema importância, ela não age. Então vamos lá, vamos falar. O problema da preguiça é que o preguiçoso não é alguém que não faz nada, o preguiçoso é alguém que faz o mal. Vamos deixar uma coisa clara aqui, que o que a Bíblia condena acerca da preguiça é porque a preguiça não é uma questão que você deixou de fazer alguma coisa. Eu não tô afim de fazer, eu deixei de fazer. O problema da preguiça é que você se torna inoperante. E você tendo, né, a Bíblia te dando motivações, objetivos para você agir, e você deixa de agir de caso pensado, né, por preguiça ou por autoproteção, ou evitando qualquer tipo de desgaste, né, você se torna inoperante, isso é pecado. E como nós já falamos nas outras apostilas, né, o evangelho ele é movimento. Né? O evangelho é uma ação. No evangelho você não está parado, tanto que Deus ele vai falar para você de pregar o evangelho e assim sucessivamente. Então o evangelho o tempo inteiro é uma ação, e a partir do momento que você se torna inoperante, isso sim é pecado, né? Vamos ler aqui 2 Pedro 1, o versículo 5 ao 9. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego.
Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, ele deixa claro que aquele que é improdutivo e inoperante, ele está sim diretamente pecando contra Deus. Porque, como eu disse aqui, né, deixei bem claro, o evangelho ele é movimento, né? E Deus espera, né, que nós venhamos agir, né, que nós venhamos colocar o evangelho em ação, né? E como virão se não há quem pregue, né? Então, como que eles vão ouvir? Como que o evangelho vai ser distribuído às nações, aos corações, né? Se não tem quem fale, ou se não tem ninguém, se todos estão inoperantes. Então, né, é de suma importância que nós venhamos colocar em ação o evangelho. Então por isso que Deus é tão contrário à preguiça, porque a preguiça não é simplesmente você deixou de fazer, tô cansado, deixei de fazer. Não, você deixou de fazer, você deixou de que alguém seja salvo, você deixando de agir, você está permitindo que a obra pereça, você está permitindo que o evangelho não seja pregado, e assim sucessivamente. Então essa que é a problemática, o que incomoda a Deus é a sua inoperância, é de você já recebeu para si, sabe, se encontra bem consigo mesmo e deixa os outros, né, à mercê. Ou seja, você não está preocupado com o evangelho em si, né? Então vamos ler aqui mais à frente. Deus promete castigar todos aqueles que estavam ociosos, esquecendo e não se entristecendo com as ruínas de José, né? Muitos se colocavam alheios aos problemas da igreja, dizendo não ser responsabilidade deles. Porém, o inércio será cobrado por ver o fracasso daquilo que é de Deus e não reage. Então, eu li aqui uma explicação do que está em Amós, no capítulo 6, no versículo 1 ao 7, né? Que ele fala, lá só o finalzinho de Amós ali, no 6, do 1 ao 7, no finalzinho ele tá falando assim: por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, e cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Ou seja, aqueles que estavam ociosos, viu a ruína, viu que estavam chegando toda a desgraça e não fizeram nada, né? Tá falando aqui de líderes, de lideranças, poderiam ter feito algo diferente e não fez. Vocês lembram que a gente falou aqui dos 5 ministérios que o apóstolo Paulo disse, né? Ele falou ministério profético, evangelístico, pastoral e outros, né? E o que acontece? Ele confiou a nós esses ministérios, não só os ministérios, mas também as ferramentas dos dons, né? Então, assim, são 9 dons e ele falou pra gente granjear esses dons, pra gente buscar esses dons. Pra quê? Pra que sejam ferramentas para a obra dele. Então, assim, ele deu tarefas, né? Pra que todos aqueles que estão em Cristo devem seguir essas tarefas, né? E a partir do momento que você se torna inoperante, você sim está em pecado. Não é uma questão que compete somente à sua vida. Isso compete à igreja, né? Isso compete às pessoas na sua volta, compete à vontade de Deus. Então não é simplesmente deixar de fazer, é saber que você está deixando de fazer e isso está desagradando a Deus, porque Deus não tolera, né? Como eu disse aqui, o inoperante, não é verdade? Então vamos ler aqui também Mateus 25. Ele fala o seguinte: e o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juro. Tire o talento daquele e entregue aos que têm 10, pois o que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente. Ou seja, ele está dizendo claramente aqui, né, isso é uma parábola, onde Jesus está fazendo uma comparação de um senhor, ou seja, né, um empregador e os seus empregados. Aquele que escondeu o talento e simplesmente não fez nada, ele foi altamente cobrado, a ponto dele ter sido chamado de servo inútil, né? E na parábola, ele diz o seguinte: esse servo vai ser lançado fora. Então, olha, eu aprendi uma coisa, é melhor feito do que perfeito. Mas é porque eu não sei fazer tão bem assim. Faça. É melhor você fazer e você dizer assim: não, pelo menos eu tentei, eu tô fazendo, do que você dizer assim: eu não sei fazer e não farei. Então Deus prefere o feito do que o perfeito. Lógico que você vai dar o seu melhor, na medida do possível, mas ainda assim é melhor fazer do que eu deixei de fazer porque eu queria fazer perfeito. Então essa desculpa não cola com Deus, né? Então a gente leu
A gente leu aqui Mateus 25 e ele ficou bem claro, né? Essa cobrança, né? Daquele que se encontra alheio à vontade de Deus. Não é verdade? E outra coisa, irmãos, a preguiça, ela não está relacionada à alegria, né? Não está relacionada à alegria. Em ponto nenhum. A preguiça, na verdade, ela está relacionada à tristeza. Por quê? Porque quando você se torna completamente inoperante, sua vida se torna sem propósito, vazia, né? Você se torna uma pessoa triste. E a partir daí que onde você vai cair em situações piores. Por exemplo, que todo mundo começa assim, procrastinando, não é verdade? Você começa deixando pra depois, daqui a pouco você tá inoperante completamente. Daqui a pouco você já não tá nem deixando pra fazer depois. Daqui a pouco você já não tá fazendo mesmo. E daqui a pouco aquilo vai entrando de tal forma na sua vida, até isso virar uma depressão, uma angústia profunda, ou um sentimento de incapacidade, de um sentimento de inferioridade, e você se vê tão perdido a ponto de não conseguir resgatar de volta, né, isso na sua vida. E é assim que começa. Eu vou falar isso na próxima aula sobre o odre. Então o odre, ele representa o quê? O odre é como o templo do Espírito Santo, somos nós, né? E ele tá falando que o odre tem que ser o quê? Um odre novo, para colocar um vinho novo. Então o vinho representa o quê? Alegria. A alegria é o Espírito Santo, né? Que o meu reino não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então assim, o vinho representa alegria, mas a preguiça, ela não representa alegria. Eu tô bem porque eu tô tranquilão, eu vou deitar, vou descansar, eu vou relaxar. Não é, você tá enganado, porque isso a longo prazo, isso é sinônimo de tristeza, de vazio. Então toda pessoa inoperante, por exemplo, uma pessoa que trabalha anos e anos e anos, e quando ela chega no final da vida, ela aposenta, automaticamente ela vê que ela começa a se sentir mal, porque ela tá inoperante. Então há uma grande importância de você ser um servo ativo, né, na presença de Deus. Então, uma coisa que eu quero deixar claro é que preguiça não está relacionado a um prazer, né? Sim, no primeiro momento, mas a longo prazo vai se tornar uma tristeza aguda, profunda, não é verdade? Então, vamos pular aqui, vamos falar. Automaticamente, quando você fala de preguiça, né, você tá falando também o quê? De deixar de trabalhar, não é verdade? Então vamos falar aqui sobre o que a Bíblia fala de trabalho. Trabalho, você entende o trabalho como? O trabalho é o quê? Uma maldição? Porque a Bíblia vai dizer que quando Adão pecou, ele foi castigado pelo trabalho. Então vamos entender na íntegra aqui esse tipo de trabalho que Deus está falando e entender o que aconteceu de verdade. Porque na verdade não é bem assim. Antes disso, eu vou ler 1 Coríntios 15, 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma das coisas que eu queria deixar claro para vocês, que a preguiça é a falta da graça, porque o apóstolo Paulo, ele diz declaradamente que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, mas ele disse que não foi ele que trabalhou, mas sim a graça que estava sobre ele. Ou seja, esse impulsionamento do Espírito, a graça que estava sobre ele, que fez ele desejoso de todas as coisas espirituais. Automaticamente, quanto mais ele investiu na obra, né, essa graça motivava ele mais e mais e mais. E quanto mais o coração dele se alegrava, se enchia, né, do gozo do Espírito, mais e mais a graça o fazia trabalhar na obra de Deus, não é verdade? Então, 1 Coríntios 15, 10 está falando acerca disso, que na verdade a preguiça não é, como eu disse, não é algo relacionado somente a você. A preguiça, na verdade, é a total falta da graça de Deus. Porque aquele que está debaixo da graça de Deus, ele é impulsionado pelo Espírito. Então, se você não está sendo impulsionado pelo Espírito, está faltando a graça, né? E você precisa receber a graça. Aí eu vou te explicar como receber essa graça, né? No próximo módulo, no módulo 9, a gente vai falar aqui de oração, de jejum, de busca. E aí você vai começar a buscar, granjear essa graça novamente para sua vida. Então, já que a gente falou aqui, né, de trabalho, vamos entrar aqui agora falando um pouco mais sobre essa questão desse esforço, né, de trabalhar, esse desgaste de ter que trabalhar todos os dias. Vamos ver na íntegra o que aconteceu. Antes de Adão e Eva cair no pecado, Deus já tinha ordenado a Adão para que ele fizesse determinadas tarefas, ou seja, Adão já tinha trabalho, né? Adão não era uma pessoa inoperante, nunca foi. Na verdade, nenhum dos servos do Senhor eram inoperantes.
Tanto que em Provérbios você vai ver diversas vezes ele batendo pesado em cima disso, né, acerca da preguiça, né? Ele fala, vai ter com a formiga, preguiçoso, e, né, levanta tu que dormes, e assim sucessivamente. Olha só o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, o versículo 15 a 17. Está escrito assim, ó. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, Deus deixa claro que o Senhor já tinha colocado Adão no Éden com o intuito de que ele cuidasse do jardim e cultivá-lo, ou seja, outras traduções está escrito lavrar, ou seja, ele trabalhava mesmo, literalmente, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra. Então olha o que acontece, Adão já trabalhava antes da queda, só que aí vem a maldição. Então o trabalho em si não é a maldição. Você não é que você é livre quando você é um inoperante, um faz nada, né, um desocupado. Não, nunca foi propósito de Deus que a humanidade fosse desocupada, nunca, né? Tanto que a gente sempre vai ter ocupação, até no pós-vida. Mas a questão aqui é que o serviço virou maldição pós a queda. Olha o que acontece. Ó, antes da queda do homem, ele já tinha sido ordenado a trabalhar. Porém, esse trabalho era produtivo e prazeroso. Depois da queda, o homem recebe o fardo do trabalho árduo e cansativo. Não se torna mortal pós o pecado. No livro de Gênesis, do capítulo 3, 17 e 19, ele está falando o seguinte: e para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu o fruto da árvore que eu lhe proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente. Aí que está a problemática. Então a maldição não é o trabalho em si, mas é a fórmula que ele passou a ser. Então antes, né, o corpo dele era um corpo glorificado, então não havia, o corpo não era um corpo mortal, então não havia cansaço, não havia enfermidade, não havia nada disso. Então era um corpo que trabalhava de uma forma extremamente operante. Agora, a partir do momento que ele peca, que ele se dá a vontade da carne, né, do desejo ali de conhecer do bem e do mal, aí o que acontece? Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinho, e você terá que comer ervas do campo, ou seja, a terra tornou-se maldita. Ele está falando o seguinte, ó, por causa do que você fez, a terra será maldita. Então esse que é o problema. Dois problemas, né? O corpo dele, que era um corpo ilimitado, passou a ser um corpo limitado, mortal, né? E que ele recebe toda essa fadiga, o que não havia antes no corpo glorificado. E pior, a terra passa a ser infrutífera. Então ele teria que cultivar de uma forma incessante. A terra não produzia mal, não tinha mato, espinhos, abrolhos, não tinha nada disso. Era uma terra altamente frutífera, que tudo prosperava, tudo dava certo. E de repente acontece o inverso, né? A terra torna-se maldita e ali ele tem que ficar lavrando, preparando, né? Não é qualquer terra que passa a ser frutífera. Então a maldição que estava sobre que ele recebe, né, é justamente essa, é a dificuldade, né, ou o cansaço, o ardor do trabalho, né. Então ele fala assim, ó, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza alguns alimentos. Ou seja, você vai ter que trabalhar pesado, suar para que a terra produza alimento. Antes era assim, ó. Agora não. Agora esse passo de mágica acabou. Então tudo que era frutífero passou a ser infrutífero e ele teria que cultivar e cultivar e cultivar, né? Isso até que você volte para a terra, ou seja, até que você morra, né? Pois dela você foi formado, né? E certamente você vai voltar para ela outra vez. Então o que acontece? Aí que tá a maldição. A maldição não é, porque ele pecou, então a partir desse momento o Senhor falou que agora você vai ter que trabalhar. Ele não trabalhava. Não, eles nunca foram inoperantes. Nunca. Todo o tempo eles foram operantes. Mas beleza, então, e quando a gente voltar a ter um corpo glorificado, por exemplo, e quando você voltar, né, pra glória, Jesus volta, busca a igreja, ou então você morre e vai pro céu. Aí você vai chegar lá, você vai ser inoperante? Porque, né, a vontade que dá, né? Porque já que a gente trabalha tão pesado aqui na terra, então a gente pensa isso. Não, mas na verdade não vai ser assim. Na verdade a gente vai também trabalhar. Olha só o que ele está dizendo, lá em Apocalipse 14, no capítulo 14 e no versículo 13. Ele diz assim, então eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrerem no Senhor, da agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas
fadigas, presta atenção, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aí no Apocalipse 22:3, ele fala o seguinte: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade. Ele diz, e os seus servos os servirão. Ou seja, até no pós-morte a gente vai permanecer trabalhando, servindo. O que modifica então? O que modifica é o que eu acabei de ler em Apocalipse, no capítulo 14, que ele fala: eles descansarão da sua fadiga. Essa fadiga que não existia passa a existir. E a partir do momento que essa fadiga passa a existir, depois que você recebe a salvação, você retorna ao corpo glorificado e se despede dessa fadiga, desse cansaço, desse ardor e de todo esse fracasso humano, porque não vai haver mais morte, não vai haver mais dor e nada disso, entende? Então é isso, a maldição não é o trabalho em si, a maldição é a fadiga do trabalho, é a dificuldade. Então, para fechar aqui, vamos só dizer uma última questão, que já que a palavra-chave aqui é procrastinação. Então, como deixar de procrastinar espiritualmente? Como que quando você tá naquele momento que você fala, pô, agora eu vou orar. Aí você fala, não, daqui a 5 minutos eu vou orar, daqui a 10 minutos eu vou orar, daqui a pouco eu vou orar e você não ora. Então, o problema aqui é como você vai deixar de procrastinar. Aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, Salmos 1:2, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A palavra-chave é o prazer. Então é você encontrar novamente o prazer que você perdeu de quando você começou a obra, as primeiras obras. Por quê? Porque era quando você estava motivado, hipermotivado, né? Você estava ali naquele período de descoberta, toda descoberta te gera uma motivação, né? Então essa é a questão, é você encontrar o prazer. Quando você perde o prazer daquilo, por que você consegue passar tantas horas procrastinando em qualquer outra coisa, ou numa rede social, ou em qualquer outra questão, e você não consegue ter o mesmo prazer numa leitura? Por exemplo, a gente não tem essa cultura de livros, de leitura. Se eu perguntar aqui, pois, quantos livros você já leu na vida? Você não leu nenhum livro. Às vezes até começou ali, leu algumas páginas, no máximo aí 5 páginas e desistiu. Então, como fazer para você parar de procrastinar, então? É isso, é você encontrar o prazer naquilo que você faz. Então eu li pra vocês aqui o que o salmista disse, né, no capítulo 1. E ele fala o seguinte, olha, você não deve sentar na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então esse é o seu prazer, e nela você medita dia e noite. Ou seja, ele tinha prazer na lei do Senhor. Então vamos ler Salmos 84, ele diz assim, ó: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 anos em outro lugar. Prefiro a porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Então ele fala, é melhor um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Então essa é a questão, é encontrar o prazer de novo. 2 Coríntios 9:7, ele fala assim, ó: cada um de conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. Ou seja, você não faz por obrigação, por pesar. Mas ele fala, pois Deus ama quem dá com alegria. Então ele fala o seguinte, cara, você não vai fazer isso por obrigação ou com pesar na alma. Você vai falar assim, ai meu Deus, vou ter que ir no culto, ai meu Deus, vou ter que orar, eu tenho que jejuar, tenho que fazer isso. Então você passa a ver as coisas espirituais de uma forma negativa e você carrega esse pessimismo dentro daquilo que é espiritual, lógico que você não vai querer fazer. Mas a partir do momento que você encontra o prazer da busca, porque sabe, uma das coisas mais prazerosas que existe é quando você é usado por Deus e você tem a confirmação, a testificação de que aquilo se cumpriu, a realidade daquilo. E a Bíblia fala, eu já falei isso aqui em outros módulos, não existe profeta sem honra. Todas as vezes que você se levanta, se coloca na condição de profeta, o profeta é honrado na sua honraria, e isso é prazeroso, é muito gostoso sentar numa mesa de honraria. Então você deve descobrir, você deve despertar esse prazer de novo nas coisas espirituais, para que você consiga prosseguir, né? Por fim, vamos falar aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, 11 e 13. Ele diz assim, alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Ele está falando com os céus, com os anjos. Ele diz, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva,
e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, sabe por que você vive nessa tristeza? Sabe por quê? Sabe por que você vive nessa crise existencial? Por quê? Porque você está cavando suas próprias cisternas, né? E a fonte da alegria, a fonte do prazer, a fonte da saciedade é quem? É a fonte de água viva, que é Cristo. Então, se você não consegue compreender isso, como é que você vai conseguir ter uma ruptura das suas barreiras? Você só vai conseguir romper de forma plena quando você mudar de pensamento, quando acontecer uma verdadeira metanoia, né? Quando, a metanoia é o quê? A mudança de mente. Se você não mudar a sua mente, você não se libertar dessa mente infrutífera, né? Certamente você não vai romper. A apostila, quem tem apostila, eu não vou falar aqui para vocês as técnicas que eu coloquei 8 técnicas para você deixar de procrastinar, baseado assim dentro da psicologia. Eu não vou falar aqui para que você tenha interesse de conhecer o IEP. Se for do seu interesse, entre em contato, né? Ou tanto através da igreja ou até mesmo através do vídeo aí. Nós vamos te dar a explicação direitinho de como fazer para participar. Nós vamos abrir agora, assim que acabar os 12 módulos, nós vamos abrir uma próxima turma. Quem sabe não seja a sua oportunidade. Fica na paz.